Bem, no domingo passado falei-vos um pouco acerca de Daniel, lá na cova dos leões, e disse que enquanto preparava mensagens, Deus colocou no meu coração falar acerca do quarto homem. A passagem para mim é uma das histórias favoritas da Bíblia, quando 3 jovens são colocados lá numa fornalha ardente e um quarto homem aparece. Okay? Então, nós vamos nesta manhã olhar para a palavra de Deus e ver como é que este quarto homem pode aparecer na nossa vida e como é que ele se vê através de toda a Bíblia. Bem-vindo, Nuno e Ruth. Vocês já acabaram a lua de mel? Já, eles é só fotografias de mel, marmelada e açúcar por tudo quanto é lado, não é? Então, bem-vindos à vossa casa. Amém? Então, deixem-me começar por dizer isto. Eu sei que Deus não está à procura de pessoas perfeitas para fazer dessas pessoas perfeitas os seus discípulos. Se eu e vocês fomos estudar os arquivos de Deus, deixem-me dizer assim, aquilo que era normal para Deus era escolher, era e é normal para Deus, é escolher aqueles que eram menos ou são menos prováveis ou aptos, que no sentido natural não tinham muitas coisas a seu favor. Esta foi basicamente a forma como Deus quase sempre escolheu. Discípulo. Porque Simão era um tagarela, né? Tramela, tagarela, andava sempre de um lado para o outro, abria a boca, não se calava, pronto a tomar a dianteira, e provavelmente, se nós fôssemos defini-lo, seria um daqueles homens bem coléricos e fanfarrões que andava sempre sem se calar e muitas vezes até nem ter para sustentar aquilo que ele dizia. Mas foi uma pessoa como ele, então, Simão, este basófias, este tramela, este tragarela, Jesus escolheu, transformou este pouco, que estava estagnado, num homem que foi capaz de se transformar num discípulo corajoso, num homem que estava disposto a sair daquilo que era para experimentar coisas novas, e a palavra de Deus ainda acrescenta que este homem foi alguém que foi usado por Deus para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Essa era uma das coisas que o caracterizavam também. Então, se Deus foi capaz, o nome Simão é o nome que significa cana, o nome Pedro é o nome que significa rocha. Então, se Deus foi capaz de transformar numa rocha, há esperança para mim e para ti. Amém? Há esperança para nós. Obrigado por esse amém em mental. Então, há esperança. Abram-se, faz favor, em Deuteronômio, no capítulo 30, e vamos ler o versículo 3 a 6. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3 a 6. Diz: o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e te tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou.
Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Senhor teu Deus e de lá os trará. O Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Eu quero chamar a atenção destes versículos, quero chamar a vossa atenção para estes versículos, porque eles mostram o facto de que Deus é um especialista, ou vamos dizer assim, Deus é um mestre em transformar maldições em bênção, transformar tristeza em alegria, choro em dança, cinzas em vestes de alegria, e também é um especialista em transformar a escravidão em liberdade. Amém? Qualquer pessoa que possa estar escravizada, ela pode encontrar liberdade. Qualquer pessoa que está aqui, que tem o coração com choro, pode sair daqui com alegria. Qualquer pessoa que está aqui com vestes de luto, pode sair daqui com vestes de louvor da presença do Senhor e sair desta casa. E eu digo isso com convicção. O nosso Deus é mesmo assim. Ele é especialista em fazer essas coisas. Agora, depende de mim, depende de ti. Ele quer, é uma coisa que eu tenho a certeza, Ele quer e Ele faz à medida que nós nos disponibilizamos para isso. Então, a capacidade de Deus nunca para de me surpreender. Se Ele tem a capacidade maravilhosa de pegar em pessoas que estão amarradas e transformar o seu cativeiro, Ele pode virar o teu exílio, trazê-lo para a terra dos seus pais, a terra que eles possuíram, para lhes fazer o bem e multiplicá-los todos os dias das suas vidas. Este é o Deus. Depois diz, Ele pode pegar em pessoas que no natural são as menos prováveis de ter sucesso, para fazer delas pessoas que florescem e prosperam. Tu podes estar aqui nesta manhã e olhar para ti, que no natural, onde é que está a tua força, onde é que está a tua capacidade, onde é que está a tua forma de ver e aceitar. Ainda no caminho para baixo, eu e Ana vínhamos a falar um pouco acerca de algum ensinamento que de vez em quando nós damos em Angola, porque às vezes há uma mentalidade que está associada à ausência do homem na família. Então as crianças são abandonadas, muitas vezes as mulheres são abandonadas e trocadas por outras, ficando com os filhos que aqueles homens fizeram. Então muitas vezes nas famílias não há o sentido de dignidade, nem o sentido da paternidade, e faz com que muita gente ali naquela nação adote uma postura de vitimização e esquecendo a capacidade que cada um deles tem. Porque Deus a todos ama, Deus a todos capacita, independentemente da cor da nossa pele. Então, tu podes estar aqui a pensar, o que é que eu sou, quem sou eu, mas deixa-me dizer, Ele pode pegar em ti, tu que te consideras o menos provável, e fazer de ti uma pessoa de sucesso. Se Ele pode fazer tudo isso, Deus pode transformar o teu cativeiro em liberdade, pode elevar-te a um posicional que nunca conheceste antes. E eu sei que isto é verdade por causa da minha própria experiência. E eu sei que o nosso Deus deseja elevar-nos.
Deus deseja tirar-te do nível onde tu estás e promover-te. Promover-te, levar-te a lugares mais altos. Eu já contei um ou outro episódio da minha infância, à altura da chamada, portanto não vou perder muito tempo, mas eu tinha 16 anos quando recebi uma chamada de Deus, desde os meus 14 anos que andava pelo interior de Angola a tocar acordeão, fazer cultos nas mais diferentes províncias. Aos 16 anos fui batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, recebi uma chamada de Deus e até aos 21 anos eu resisti a essa chamada pela simples razão de que eu via como a igreja tratava a liderança que a igreja tinha, principalmente o nosso pastor, e o nosso pastor chamava-se Irjael Coias Pires, e a sua esposa, a irmã Isabel. Era uma igreja rica, abastada, com milhões no banco, e pagava o equivalente a 30 euros ao pastor, que às vezes passava fome. Igreja cambada de miseráveis. Mas é a igreja, são nossos irmãos, ou foram. Alguns foram, outros ainda são. Então eu via esta situação e eu pensava, estava a estudar engenharia civil, e eu pensava, bem, eu vou ser engenheiro civil e vou, com aquilo que eu ganhar, porque o meu pai tinha uma empresa que pensava deixar para mim, então eu pensei, com aquilo que eu vou ganhar, eu vou ser canal de bênção na vida da igreja e vou servi-lo de alguma outra forma, mas Deus, que conhecia o meu coração, me tinha dado uma chamada, Ele teve de lidar com tudo isso no meu interior para trazer transformação. No terceiro dia, quando eu estava no Instituto reduzindo a história, o diretor do mesmo, o irmão Samuel Johnson, por Deus, proferiu uma palavra, fez um apelo, 3 de nós fomos à frente, 2 não servem, um casal servem a Deus na igreja, mas têm as suas vidas profissionais. A mim, ele descreveu a minha vida na totalidade, e naquele mesmo culto, escutem bem, naquele mesmo culto, uma vida de fé foi semeada no meu coração e a minha vida foi transformada em relação ao dinheiro. Promessas foram feitas que até hoje, passados estes anos todos, ainda se cumprem. E quando há dificuldade, quando às vezes há a oportunidade de um queixume, quando a Ana diz, este mês está muito apertado, a minha pergunta é sempre a mesma: há alguma vez Deus nos faltou? E sempre lhe digo isso: a nós nunca nos vai haver falta. Nós nunca teremos falta. Pode ser abundância, às vezes pode ser menos, mas não falta. Amém? Não falta. Eu gosto de queijo e fiambre. O meu frigorífico é raro não ter queijo e fiambre. Às vezes a Ana diz, ainda tens lá um queijo, para que é que estás a comprar outro? Porque eu gosto de queijo e fiambre. Então há coisas, e eu não estou a falar do faltar do queijo e fiambre, esse é simplesmente um aspecto, mas o que eu estou a dizer é, a nós nunca nos faltará nada. Então, da mesma maneira como Deus fez conosco e fez comigo, Deus também quer fazer isso contigo. Quando em 1991 estabelecemos, com a saída da Assembleia de Deus Pentecostal de Moscavide, estabelecemos o Centro Cristão A Vida Abundante, no decorrer de alguns anos, fomos recebendo muitas palavras proféticas, vieram homens e mulheres de vários lugares do mundo, traziam palavras diretamente para nós, e eu já tive a oportunidade, porque não tenho vergonha de dizer isso, muitas vezes eu não acreditava nas minhas capacidades, eu sempre pensei que eu nunca poderia ser um número, eu poderia sempre estar a ajudar os outros, que aquilo que eu fazia não prestava, que nunca era
foi uma coisa que martirizava a minha vida, as minhas emoções. Então, quando estas palavras vinham, às vezes eu ficava envergonhado. Quando alguém trazia um elogio acerca do que estava a acontecer na igreja, eu ficava vermelho, baixava a cabeça e dizia: quem soube disso? Nunca. Nunca. Sofria sozinho, eu e Deus. Queria para Deus isso. Mas depois vinham os homens, diziam: vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, não sei o quê. Influência. E é verdade. Nos anos 90, no início dos anos 2000, provavelmente, e não é glória pessoal, tudo depende de Deus, tudo foi Ele que fez, mas provavelmente a nossa igreja foi a igreja mais influente, ou uma das mais influentes em toda esta nação. E muitas pessoas que servem a Deus hoje e que estão à frente de grandes igrejas, e não vou mencionar o nome, foram todas pessoas discipuladas ou que passaram pela equipa da nossa vida, incluindo Angola, com a associação. Nós tivemos 462 pessoas a trabalhar dependendo de nós. Foi Deus, foi promoção de Deus. E às vezes as pessoas diziam: Deus vai te levar a este lugar e levar àquele lugar. E eu lembro-me que muitas vezes, ontem encontrei o pastor Oscar, que foi com o meu irmão até à Figueira da Foz, até Aveiro, para assinar-se uns papéis que eram necessários, e o pastor Oscar, sentado à mesa, ele dizia: olha, João, tu lembras quando tu estavas a chefiar a Aliança Evangélica, ou eras o presidente da Aliança Evangélica, tu quando eras convidado, tu nunca ias àquelas coisas, eu ia sempre ao Presidente da República. Fui representar perante o Dr. Jorge Sampaio, o chanceler alemão, individualidades. Nunca fui, porque eu pensava: para mim, quem sou eu? Eu vou chegar lá, vou ficar envergonhado. Então o Oscar vai lá, porque o Oscar era um sem vergonha, e ainda hoje é. Então ele ia, e ontem falava nisso, sem vergonha no bom sentido. Então, mas lembro-me que ao longo deste processo, Deus me conduziu e cheguei a ser convidado para estar nos lugares mais luxuosos. Estive provavelmente no hotel mais caro do mundo. Libras por noite só para dormir. Qualquer coisa como 3.000 euros para dormir. Estive no hotel na Alemanha, o chão quente, a sanita estava pendurada na parede. A gente, para ir para a sanita, tinha de subir, e cada vez que eu me sentava ali, eu dizia: estou sentado no trono. Cama mole. Mas também já estive em Angola, em lugares desprezíveis, mal cheirosos, camas cheias de cabelo, cheiro horrível, aqueles lençóis não eram lavados há muito tempo, tomar banho com água da chuva, com uma lata de Coca-Cola. E muitas vezes pode dizer: você já lá esteve no hotel, mas também já lá estive naquele lugar onde tinha as tarântulas por cima da cama, e a noite inteira não fui capaz de dormir. Quando era para ir à casa de banho e pedir papel higiênico, o papel higiênico era as espigas da maçaroca. Pega na maçaroca e com a espiga da maçaroca aleija, como deve calcular. Então, foi um ensino na minha vida para o facto de que eu tinha
te prender, independentemente das condições, a fazer a vontade de Deus. E ontem eu disse ao Oscar, se fosse hoje, quem ia era eu. Naquela altura foi eu, mas eu tive de aprender uma lição. Então, o que é que eu pretendo dizer com isto? O que é que isto é importante no meio desta pregação, ou como na introdução desta pregação? O que eu estou a querer dizer é que a mão de Deus está tanto sobre mim quanto sobre ti. Poderás não ser chamado para uma das funções ministeriais que tenho, ou na qual eu possa funcionar, mas tu és tão amado, és tão chamado por Deus quanto eu sou. Então nós perante Deus estamos todos em plano de igualdade. E Deus tem um plano para a tua vida. E agora deixa-me dizer-te e desafiar-te. Serás um louco se tu limitares esse plano. E às vezes as coisas não acontecem porque nós limitamos a Deus. Falo no sentido individual, falo no sentido igreja, corpo, falo no sentido de trabalho, nas empresas, falo em qualquer área da nossa vida. Às vezes nós não vamos mais além porque nós limitamos Deus. E ficamos com medo. E o medo é terrível. Os pensamentos que vêm. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que é capaz de pegar em nós e levarmos. Não sejas louco para limitar ao Senhor. Então, seja qual for a tua situação hoje, mesmo que ela possa parecer desesperante, eu estou a olhar e controlar porque eu não quero passar o tempo e há uma coisa que enche o meu coração, vou deixar para o fim. Então, pode parecer desesperante, não está fora do alcance de Deus. Ele pode virar o teu cativeiro e levar-te a um lugar ou alturas onde nunca poderias imaginar estar. Ou acreditas ou não acreditas. Ou acreditas ou não acreditas. Ou crês ou não crês. Mas o que eu te estou a dizer é, o nosso Deus, o Deus que está presente aqui pelo Espírito Santo, Ele é capaz de transformar o teu e levar-te a lugares onde tu jamais imaginarias estar. Estamos de acordo? Mas será que é possível? Sim. Não vou contar mais da minha história, mas a única coisa que eu vou dizer é, servindo a Deus, já estive em lugares onde eu nunca iria estar sendo engenheiro. E ganhando umas boas notas com o meu pai, ele deu-me um salário que eu ia ganhar 45 vezes mais do que aquilo que eu ganhava na igreja. Então eu podia ir a alguns lugares, mas eu já estive em lugares, promovido por Deus, convidado em conferência, tanto sítio, vendo tantas coisas, onde eu, como engenheiro, nunca estaria. Da mesma maneira pode acontecer contigo. Deus pode promover-te e levar-te a lugares. E tu ou ficas preso àquilo que os teus olhos naturais veem, ou vais-te deixar conduzir por Ele, que está a pegar nos teus olhos espirituais para que tu possas ver aonde é que Ele te quer levar. E se ficas preso aos olhos naturais, então isso tem a ver com limitação de Deus, a Deus. Pastor, mas eu sempre preguei botões,
Sempre, o meu trabalho sempre foi cozer botões, as pessoas levam lá as camisas, eu prego os botões, já vem da minha avó, a minha bisavó já deu uns toquezinhos ensinando a minha avó, e agora já estou a ensinar as minhas filhas como é que isso faz, os meus filhos, toda a gente está a aprender, e o nosso negócio é fazer cozer botões nas camisas. Mas provavelmente ele pode querer levar-te a tu teres alfaiatarias, a tu teres fábricas de botões, a tu criares uma empresa próspera. Alguns de vocês estão a olhar para mim com os olhos tão esbugalhados, parece que vocês hoje de manhã a primeira coisa que fizeram foi beber uma cachaça. Olhar, mas a grande verdade é que Deus pode promover-nos a lugares onde nós nunca pensamos estar e fazer de nós pessoas fracassadas, pessoas campeãs, pessoas normais, em pessoas bem-sucedidas. Nosso Deus deseja isso. E tu podes dizer, mas a minha situação é complicada, o pastor não sabe. Minha situação é complicada. Ok, tua situação é complicada. Eu também já tive situações complicadas. Todos nós vamos dizer assim, já tivemos situações complicadas, porque nenhum de nós está aqui, nunca esteve. Todos nós tivemos situações complicadas, mas estamos aqui. E se estamos aqui é porque nós vencemos. E mesmo que estejamos aqui com uma situação complicada, nós estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra com fé que Deus pode mudar a nossa situação complicada, aquilo que nós podemos dizer uma maldição, Deus pode transformar numa bênção. Aquilo que é um cativeiro, Deus pode transformar num lugar onde tu floresces. Essa é a vontade do nosso Deus. E agora vamos à história que eu queria pegar. Daniel, capítulo 3, versículo 8 a 12. Daniel, capítulo 3, versículo 8 a 12. E é a partir daqui que o meu coração está cheio de tanta coisa para vos dizer hoje. E que eu vou pedir que vocês fiquem atentos. E provavelmente, se vocês quiserem, porque a Ana perguntou, hoje tu vais pregar de papel e de iPad. Eu disse, não, vou pregar com papel para me ajudar a ler, porque fiz letras garrafais. Mesmo com os óculos, às vezes, né, garrafais. Mas tu podes ouvir nas redes sociais. Deixa-me dizer com ousadia, eu sei que eu tenho uma palavra de Deus para vocês que estão aqui e muitos que estão em casa a ouvir, ouvirão a ouvir. Tenho a certeza. Essa palavra está ligada com este acontecimento. Daniel 3, verso 8 a 12. Diz assim, ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. E adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então, aqui temos ele a dizer, Deus, vive para todos, Rei, vive para todo sempre. Graça. Mas depois veio a lembrança ao rei. Rei, tu disseste isto, tu fizeste um decreto e o decreto era isto que aconteceu. E agora veio a queixinha. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses não eram os nomes verdadeiros deles, foram nomes que lhes foram dados lá no cativeiro. Estes homens, ó rei, não fazem caso, nem fizeram
no caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eu tenho certeza que todos reconhecem esta passagem. Como eu disse, é uma das histórias favoritas da Bíblia para mim, porque mostra a força poderosa de Deus em transformar uma situação difícil, uma situação de crise, num triunfo muito glorioso. E o triunfo foi glorioso. Então a história começa com alguns homens astrólogos, caldeus, com inveja do favor real que era mostrado a Sadraque, Mesaque e Abednego, e vieram informar o rei Nabucodonosor que estes três, os seus oficiais judeus de maior confiança, tinham falhado em cumprir a lei da terra que requeria a adoração da estátua de ouro que ele tinha levantado. E é óbvio, conforme vemos, que esta era uma ofensa grave e era digna de ser punida, porque era um decreto do rei e era digna de ser punida com a morte. Versos 19 a 23. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gauta de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E depois surge a pergunta: e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Este rei estava convencido. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se nós formos lançados na fornalha ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, não serviremos a teus deuses, nem serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua do ouro que tu levantaste. Então estes três jovens estavam certos, por isso eles declararam: ok, tu podes lançar, mas nós vamos ficar livres. Porque ele disse: tu vais nos meter lá e a gente não vai servir. Nós temos confiança que o nosso Deus vai livrar-nos. Por isso ele disse: nós não nos vamos vergar perante eles. Então havia uma confiança extrema em Deus. E eu não quero dedicar o meu tempo a esta parte da história que muitas vezes eu já preguei, muitas pessoas provavelmente já pregaram, vocês muitas vezes já leram, mas salientar o facto de que estes homens estavam lançados na fornalha ardente, completamente desamparados. No sentido natural, não havia qualquer esperança para eles. E eu penso que esta é uma bela imagem que nós podemos tirar da confiança no poder sobrenatural de Deus. Porque aquilo que nós não conseguimos no natural não significa que nós não possamos vir a conquistar no sobrenatural, se nós querermos. Se nós depositarmos a nossa confiança em quem nós devemos depositar. E mesmo que ele apareça, escutem bem, mesmo que ele apareça na última hora, no último segundo,
Na tua situação de crise, eu vou dizer, Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega à hora. Pode parecer para ti que é o último momento, mas Ele chega sempre a horas. Então, essa é uma imagem de confiança em Deus. E escuta agora, quando o homem não tem absolutamente forma nenhuma no natural de se libertar da fornalha ardente em que é lançado pelo inimigo, Deus ainda pode virar essa situação. Se estes homens não estivessem com as mãos e os pés atados, poderiam eventualmente tentar fugir das chamas. Mas não havia sequer essa pequena chance. Eles não podiam escapar. Não havia nenhuma fonte humana na qual eles pudessem confiar. Eles bem podiam olhar a ver quem é que nos vai livrar disto. Mas eles não encontravam nenhuma fonte. E eles estavam completamente desesperados, no entanto confiando em Deus. E esta pode ser a forma como tu te sentes hoje. Às vezes olhas ao teu redor e tu dizes, onde é que eu me posso agarrar? E às vezes nós olhamos para o pai, olhamos para a mãe, olhamos para o colega, olhamos para o amigo. Quando as pessoas às vezes estão em grande aflição e precisam resolver um problema financeiro, normalmente quem é a primeira pessoa a quem elas recorrem? Ao pai e à mãe, não é? Outras vezes vão com algum familiar, algum colega, e andam à procura de alguém no natural que os possa ajudar, que possa estender-lhes a sua mão. E esta pode ser a tua situação nesta manhã. Pode sentir-te desta forma, pode ser aquilo que o médico te disse, que tu estás amarrado e desamparado, sem nenhum escape para o dilema ou para o problema de saúde que tu tens. Pode ser aquilo que a autoridade tributária declarou. Pode ser aquilo que o sistema judicial já declarou e disse não há nenhuma saída. Mas deixa-me dizer, desde que Jesus seja Senhor, desde que Ele esteja centrado no seu trono no céu, há uma saída. Há sempre uma saída. Então, para estes três jovens estava dentro da fornalha ardente e eles passarem através dela. Então, apesar disso, Deus não estava sozinho. Estavam lá, não era fora que eles iam encontrar, era dentro que eles iam encontrar a libertação. Tinham de passar por aquela fornalha, mas Deus certificou-se. Eles não vão ficar ali sozinhos. E deixa tu, nunca estamos sozinhos quando nós somos Deus. Mesmo que pareça que às vezes Ele nos abandonou. Teu próprio Jesus lá disse ao Pai, por que é que tu me abandonaste? Porque Ele sentiu aquela separação. E às vezes parece quando nós estamos numa grande aflição, sentimos uma separação e pensamos que Deus nos abandonou, e às vezes alguns somos tão ingratos que esquecemos as bênçãos anteriores, que somos capazes de começar a dizer palavrões ou palavras que não devíamos dizer. Eu já não creio em Deus, Deus já não sei o quê, Deus isto, Deus aquilo, e às vezes proferimos palavras que negam Deus e até negam a nossa própria experiência passada. E há muita gente a fazer isso. Então, estes homens tinham a certeza de que tinham de passar por isso e Deus estava a certificar-te que eles não iriam passar sozinhos. Verso 24 e verso 25. Estamos quase a chegar ao fim.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então escutem, o rei não somente viu 4 homens na fornalha, mas também viu que aqueles 4 homens estavam soltos. Ele meteu lá 3 presos, atados, amarrados, mas agora esses 3 estavam completamente soltos e havia a presença de um 4º homem e eles andavam dentro da fornalha sem nada acontecer. Não vou especificar o que aconteceu, mas diz que nem se queimaram, não havia pelo chamuscado deles. Agora, neles. Então, Deus não era responsável por estes homens estarem amarrados, mas Deus era responsável para os libertar das amarras. Às vezes nós mesmo metemos-nos em amarras e não é Deus que nos mete lá, mas Ele é aquele que é responsável por nos tirar de lá, para libertar as amarras. Porquê? Porque Ele nos ama. Deus não aqueceu a fornalha, mas Deus foi aquele que foi capaz de arrefecer e remover a sua força, porque esta fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. Então, Deus não foi responsável por os meter, Deus foi responsável por arrefecer a força daquela fornalha. Deus não os lançou lá dentro, mas Deus lhe deu proteção e deu-lhes liberdade enquanto eles estavam lá. E agora notem, estes 3 homens, que agora se transformam em 4, estavam soltos, andando de um lado para o outro, sem qualquer pressa de saírem da fornalha. Eles andavam. E estavam a andar, não havia pressa, eles não vieram bater à porta. Aquilo para eles era estar num hotel de 5 estrelas com ar-condicionado. Bem, essa fornalha é a mesma fornalha cujas chamas foram aquecidas 7 vezes mais. Se estes homens, escutem, se estes homens podiam estar totalmente confiantes que o seu Deus os libertaria, se conseguiam andar de um lado para o outro num fogo que era 7 vezes mais quente do que o costume, certamente eu e tu podemos ficar firmes quando o inimigo vem contra nós declarar coisas. Quando o inimigo vem contra nós tentando aprisionar-nos, se eles foram capazes de ficar livres, nós também podemos ficar livres. A única coisa que precisamos fazer é declarar o que eles declararam. Nós não nos curvaremos. Nós não nos vamos vergar, nós não vamos ficar debaixo daquilo que é o que tu tentas fazer contra nós. E lembrem-se, estes homens operavam debaixo da velha aliança, daquilo que era o Velho Testamento. E a velha aliança estava carregada de promessas, mas diz a palavra de Deus que nós agora, da nova aliança, temos promessas ainda maiores. E se eles foram capazes de fazer proezas, muito mais nós somos capazes de fazer proezas. Eu lembro-me disso muitas vezes e creio que é a primeira vez que eu vou contar isso. Penso aqui, pelo menos na igreja, e não há muita gente que saiba. Aqui há 2 anos atrás, o pastor Joel Ornelas, da Igreja Metodista Wesleyana, veio visitar-nos num culto, pregou, e outro culto ele pregou. Mas no culto que ele pregou, nós fomos para cima, pastor Joel Ornelas.
Nós fomos para cima. E ele disse-me, João, estou cansado, preguei, leva o meu carro. E ele tem uma Ford Mondeo automática. Eu disse, eu levo. Então, e meti o cruise control, 140. Está dentro do limite que a autoridade deixa a gente andar na autoestrada. Portanto, não fiquem com o dedo apontado, porque está dentro do limite. Foi um polícia que me disse, até os 140 anda à vontade. Por causa dos conta-quilómetros que não medem, certo, e os radares, aquelas coisas todas. Tem uma explicação. Portanto, nós íamos para cima, perto da Leiria, vinha um carro e, de repente, há um segundo carro que sai de trás do outro e que se mete na minha faixa de rodagem e eu com os nervos, porque o carro automático às vezes mete confusão, eu comecei a procurar onde é que estava o travão para travar. Eu tinha um carro automático que se desligava com um botãozinho no volante, aquilo era preciso tocar lá numa manivela, eu não encontrei aquele botão para desligar. Não encontrei o travão, dei um grito para ele, disse, pá, onde é que está o travão? E ele só me disse, está embaixo. E eu sabia que tinha de estar lá embaixo, mas eu é que não o encontrava, porque andava ali à procura com os nervos, e de repente eu só disse, Jesus, livra-nos. E quero dizer aos irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas os 3 carros passaram em 2 faixas de rodagem. Depois de eu chegar ao outro lado, encontrei o pedal do travão. E olhei para ele estava amarelo, eu estava amarelo, a gente não sabia, e eu disse, epá, a partir de agora podes ir de confiança, porque eu já não ligo o cruise control. Mas ele já não me deixou guiar mais. Não, já. O que é que eu quero dizer? Às vezes, em situações de crise, uma situação destas aconteceu com o meu irmão há muitos anos atrás, quando ele foi fazer culto na Figueira da Foz, para atravessar uma ponte, ele ia no carro, vinha uma caminhoneta, quando eles passaram lado a lado, quando eles pararam, ambos pararam do outro lado, sem saber como é que era possível, porque a ponte era só de um sentido. Eles voltaram atrás, tentaram pôr no natural os carros lado a lado e não dava. Ou os carros encolheram ou a ponte esticou. Ou estes carros encolheram ou a ponte esticou. No último momento, no momento da fornalha, nosso Deus pode aparecer. Nosso Deus pode aparecer. E este quarto homem aparece. Este quarto homem que está ali com aqueles homens no meio da fornalha ardente. O rei Nabucodonosor estava espantado desta situação, mas se nós continuarmos a ler a Bíblia, nós vamos ver que este quarto homem aparece sempre que alguém não se curva. E isto é que deu conta do meu espírito ao longo destas últimas semanas. Sempre que alguém não se curva, o quarto homem aparece. Oh, caraças. Quando preparava, algumas lágrimas caíram no meu rosto numa das noites. Quando tu não te curvas, quando tu não blasfemas, quando tu não dizes palavras estúpidas para Deus, quando tu não negas o seu caráter, a sua essência, quando tu tens cuidado com aquilo que tu falas em relação a Ele, no meio da situação que tu estás a viver. Se tu estás a viver, há crentes que dizem, situações difíceis, às crentes que dizem, eu não creio mais em ti, o que é que tu andas a fazer? Parece que és surdo, tu és cego, tu não vês o que é que eu estou a ver. E eu já ouvi tanta gente dizer coisas deste género.
se tu não te curvas. O quarto homem aparece sempre. Ele apareceu na cova dos leões com Daniel. Ele apareceu no Mar Vermelho com Moisés. Ele apareceu no Rio Jordão com Elias. Ele apareceu no apedrejamento de Estevão. Ele aparece em cada página da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E ele tem sempre aparecido através da história da humanidade, e Ele está disposto a aparecer na tua vida hoje mesmo, na fornalha ardente que tu estás a enfrentar. Em Gênesis, este quarto homem era a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, é o profeta comparado com Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz da dor da lei. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta em quem se pode confiar. Em 1 e 2 de Reis e Crônicas, ele é o rei que reina. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros caídos na vida humana. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o Redentor que vive eternamente. Quem é este quarto homem? Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amante e o nosso noivo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha do fogo ardente. Quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem que estava lá na fornalha? Em Oseias, ele era o marido fiel. Em Joel, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é aquele que carregava os fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro com os pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus. Em Sofonias, ele é o nosso salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte na casa de Davi para o pecado e para a impureza. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, levantando-se com cura nas suas asas. Quem é este quarto homem? Quem é este quarto homem? Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é aquele que opera maravilhas. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é o Filho de Deus.
Em Atos, Ele é o Espírito Santo. Em Romanos, Ele é o que nos justifica. Em 1 e 2 Coríntios, Ele é aquele que nos santifica. Em Gálatas, Ele é o redentor da maldição da lei. Em Efésios, Ele é Cristo das riquezas insondáveis. Em Filipenses, Ele é o Deus que supra todas as nossas necessidades. Em Colossenses, é corporalmente a plenitude da divindade. Quem é este quarto homem? Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o nosso Rei. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Ele é o fiel pastor. Em Filemão, Ele é o nosso irmão amado. Querem saber quem é este quarto homem? Em Hebreus, ele é o sangue da nova aliança. Em Tiago, ele é o grande médico. Em 1 e 2 de Pedro, ele é o nosso sumo pastor. Em 1 e 2 e 3 de João, ele é amor. Em Judas, ele é o Senhor Jesus, que vem com milhares dos seus santos. Em Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Ele é o sacrifício de Abel, o arco-íris de Noé, o cordeiro de Abraão, os poços de Isaac, o cetro de Jacó, a vara de Moisés, o sol que se deteve e a lua que parou em Josué, o manto de Elias, a vara de Eliseu, a lã de Gideão, o vaso de azeite de Samuel, a funda de Davi, o relógio do sol que parou em Ezequias. Ele é a visão de Daniel, o fardo de Amós. Ele é o sol da justiça de Malaquias. Ele é a sombra de Pedro, os sinais e maravilhas de Estevão, o lenço e aventais de Paulo e a cidade branca de João, mascarada com pérolas. Ele é o pai dos órfãos, o marido das viúvas. Para o viajante da noite, ele é a estrela brilhante da manhã. Para os que andam pelo vale solitário, ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron e o mel na rocha. Quem é este quarto homem? Ele é o brilho da glória de Deus. Ele é a imagem expressa da pessoa de Deus. Ele é a pérola de alto preço. Ele é a rocha na terra árida. Ele é o cálice que transborda, é a vara e o cajado que confortam. Quem é este quarto homem? Este quarto homem é Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus de Nazaré, o nosso Rei. Vamos ficar de pé. O nosso Rei e o nosso Senhor. Este é o nosso quarto homem. Este é o nosso quarto homem. Não há nada, absolutamente nada, pelo qual estejas a passar, graças onde este quarto homem não possa aparecer.